Se você sabe por que o nome Rádio Sociedade? Hamilton sabe? É curioso, quero saber junto com o Bruno. Pois é, a Rádio Sociedade Feira de Santana é a segunda rádio a ser fundada na Bahia. Na Bahia. A primeira é a Rádio Sociedade de Salvador. Isso. E por que Rádio Sociedade? Porque quando o rádio foi fundado lá em 1930, o rádio surgiu como uma coisa para rico. Ter um aparelho de rádio em casa era coisa para rico, que era muito caro. Inclusive detalhe, né? As TVs antigamente precisavam de uma antena no telhado, né? O rádio precisava de uma antena para poder pegar bem. Pois é. Esse detalhe, né? E aí o que acontecia? Naquele contexto da era de ouro do rádio auditório, as pessoas iam para os auditórios assistir as rádios novelas, os shows musicais, e você tinha que pagar uma mensalidade mensal, no qual você era sócio da rádio. Por isso o nome Rádio Sociedade. Ah, olha aí. Faz parte da história. As primeiras rádios que surgiram no Brasil, depois que saiu aquela onda do PR7, PR6, que assim era chamado, né? PR6, PRK6. Isso, bem lembrado. Depois que saiu disso aí, se tornou Rádio Sociedade, porque as pessoas eram sócias das emissoras de rádio. E eu sei de tudo isso porque minha pesquisa de mestrado fala sobre o rádio, a comunicação no rádio. É um dado muito interessante, né? Então são informações preciosas. E aí agora você já sabe, viu, Bruno, o porquê do nome Rádio Sociedade, porque as pessoas eram sócias das emissoras de rádio, para elas se manterem vivas. Né? Pô, que bacana, mano. Como hoje nós temos os nossos patrocinadores, os nossos anunciantes, os nossos parceiros comerciais, que facilitam a nossa presença aqui. Naquela época, quando ele começou, foram os sócios. Aí depois vieram as primeiras propagandas de rádio. E as primeiras propagandas a surgirem no rádio brasileiro. Tem muitos vídeos aí no YouTube. Foi aí que surgiu, né? E é uma ideia até americana trazida de lá. Essa coisa de colocar uma propaganda, uma publicidade na emissora de rádio. Ô Manu, e já aproveitando, falando aí dessa história do rádio, a primeira transmissão de rádio no Brasil aconteceu no dia 7 de setembro de 1922, durante a comemoração do centenário da independência do Brasil. O discurso do então presidente Epitácio Pessoa foi o primeiro programa transmitido. Portanto, 7 de setembro de 1922. Está aí a história, né? Para você, meu amigo e minha amiga, que é ouvinte do rádio. Portanto, essa foi a primeira vez que existiu, né, discurso oficial no 7 de setembro de 1922, naquela época, comemorando o centenário do Brasil. Foi quando justamente ele surgiu, né? 1920. E a partir de 1930 foi se consolidando. E a época de ouro, né? Que eram as rádios novelas, né? E era muito bacana. E eu já acompanhei uma história e o pessoal tinha toda uma encenação para criar, porque a pessoa que estava do outro lado ouvia e imaginava, né? Então tinha os barulhos, se alguém batia a porta, tinha um cara que fazia a sonoplastia ali, fulano tá chegando, batia a porta. Então, toda a história. Porque não tinha não tinha imagem. Não tinha o que a gente tem hoje, né? Os programas Sanforge, os programas de computador. As chamadas rádios novelas. Pois é, isso foi se modificando, né? Quando eu comecei na década de 90, eu não tinha nada desse computador. Então a gente trabalhava com cartucheira, disco de vinil. Eu sou uma dinossauro. Você olhou pra mim com a cara de dinossauro, não foi não? E antes do computador, Emanuel, eu lembro que já fiz noticiário da redação, a gente pegava os jornais, ia desfiando o jornal. É verdade. Pra tirar notícia pro dia todo. Pois é. Era um trabalho na máquina. É por isso que o Bruno não quer me chamar de tia, né? Porque quando eu comecei no rádio, em 1998, eu trabalhei com cartucheira, disco de vinil, Cartucheira MD. também trabalhei muito, né? Toca-disco. Toca-disco, coisa de dinossauro do rádio. Você chegou já era HD, né? Hoje naquela época você trabalhava, você pegava a redação, pegava os jornais, ia olhando ali as principais notícias, depois ia botando na máquina para poder criar toda uma redação para poder ir pro ar, né? Hoje tá tudo muito fácil. Tá muito fácil. Hoje tá uma maravilha. Vamos ao intervalo com música, Bruno? Tem o que aí no ponto pra gente ouvir?